E aí galera, eu sou o professor André Astro, professor de Física aqui do SAI. E vamos falar nessa aula aqui sobre cinemática vetorial. Para você que está em quarentena, ó, hashtag fique em casa. Mas não deixe de estudar, vem comigo, pega teu livro e vamos para cinemática vetorial. Que é um nomezinho burocrático para falar de vetor. Fechou? Então, o tema da aula de hoje é vetor. Você não tem noção, ou talvez tenha, o quão importante para a física é essa aula aqui, Então, tira tudo que é distração aí do teu lado e olha só para mim e vamos conversar junto aqui, fechou? Então, vamos lá. Primeiro, vetor. Lembra desse carinha aqui? Meu malvado favorito? Vetor. Exatamente isso. O vetor é um segmento de reta orientado. Então, se você for olhar em qualquer livro, vai estar assim: vetor é um segmento de reta orientado. O que você tem que saber? Vetor é uma seta, beleza? Então, vetor é uma seta que indica três coisas. Todo vetor, aqui ó, ela está indicando para você um módulo. O que é módulo? Módulo é uma intensidade, é um valor. Então, indica um valor, uma intensidade, um módulo, e indica uma direção e um sentido. Fechou? Só para tirar, por desencargo de consciência. Direção e sentido, qual que é a diferença? Direção é isso aqui, né? Direção horizontal, direção vertical, direção inclinada ou diagonal. Agora o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Fechou? Então, só para tirar essa dúvida aí que eu sei que algumas pessoas têm. Então, todo vetor, ele vai representar para você três coisas: uma intensidade ou módulo, uma direção e um sentido. Se eu te perguntar, esse cara aqui, ó, ele tem a intensidade, não está mostrada ali, mas a direção e o sentido está. A direção dele é horizontal e o sentido é para direita. Sucesso? Beleza? Então, todo vetor é isso aí, é uma seta que representa essas três coisas. E a gente usa vetor quando vai representar isso aqui, povo, ó, grandezas vetoriais. Opa, até apagou aqui. Deixa eu voltar. Aí, quando vai representar grandezas vetoriais. Povo, o que são grandezas vetoriais? Grandezas vetoriais são aquelas grandezas que precisam, para ficar bem definido, de uma direção, de um sentido e de um valor. Por exemplo, se eu te falar assim, ó, imagina, fecha os olhos aí, fecha os olhos. Pode fechar, sem problema nenhum. Vai lá. Agora imagina o professor André, no caso eu, imagina, tá de olho fechado? Imagina o professor André, no caso eu, fazendo uma força no quadro aqui na frente. Estou fazendo uma força de 10 newtons. Newtons é a unidade de força, tá? Estou fazendo uma força de 10 newtons. Abre o olho aí para mim. O que você imaginou? Você imaginou eu fazendo uma força no quadro para lá, eu puxando o quadro para cá, eu fazendo a força no quadro para cima? O que você imaginou? Tá vendo que não ficou bem definido o que eu falei? Então, para ficar otimamente definido isso aí, fecha os olhos de novo e agora eu vou te falar o seguinte, ó. Professor André está fazendo uma força no quadro de 10 newtons na direção vertical de baixo para cima. Agora mesmo de olho fechado, pode abrir, tá? Agora mesmo de olho fechado, você consegue imaginar que o professor André está fazendo uma força no quadro para cima. Confere? Com valor 10 newtons. Então, força é uma grandeza vetorial. Quer dizer que para ficar bem definida, ela precisa de direção, precisa de sentido e precisa de uma intensidade. Ficou claro? Grandeza escalar, exemplo, temperatura. Vamos supor que a temperatura aqui agora é de, 25 graus. Se eu falar para você, olha só que doideira, se eu falar para você, a temperatura aqui agora é de 25 graus, da esquerda para a direita na direção horizontal. Faz sentido? Nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Isso quer dizer que grandeza escalar, como temperatura, não precisa de uma direção e de um sentido. Ficou claro? Só precisa de um valor, como eu falei, de um valor e de uma unidade. Beleza? Tudo bem? Então, um vetor é um segmento de reta orientado, é uma seta que indica um valor, uma direção e um sentido. Só que o que é importante mesmo para você na hora de fazer as questões aí, na hora de estudar para a tua prova, para o teu vestibular, o importante é você saber isso aqui, ó. Eu tenho dois vetores. Tá. Quando que dois vetores são iguais? Dois vetores, eles são iguais quando tem
o mesmo módulo, o módulo ou a intensidade, ela é definida pelo tamanho do vetor. Então, se eu te colocar assim, ó, eu tenho esta força F1 e esta força F2. Qual força é maior? Obviamente é F1, confere? Por quê? Porque ela é maior zona, né? O vetor é grandalhão. É por isso que o vetor F1 é maior que F2. Tem mais intensidade. Beleza. Então, ó, dois vetores são iguais, que fique claro para você, quando tem o mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho, mesma direção e exatamente o mesmo sentido. Show? Fechou? Mas, então, sabendo disso, vamos para a partezinha mais interessante, que é a parte que mais você precisa saber, que é isso aqui, ó, questão de soma vetorial. Povo, olhe para cá com muito carinho, amor, compreensão e vamos lá. Olha só, primeiro, tá vendo que tem aqui uma caixa? Eu vou chamar essa caixa de bloco, tudo bem? Então, tem um bloco ali agora. E eu vou fazer duas forças nesse bloco. Eu vou fazer esta força aqui de 10 newtons e essa força aqui de 5 newtons. Você consegue enxergar? Beleza. Então, tem essas duas forças no bloco, 10 e 5. Não seria a mesma coisa eu desenhar, ao invés de desenhar tudo aquilo, desenhar isso aqui, ó, eu tiro aquelas duas forças e deixo uma só, que faz o mesmo trabalho das duas juntas. Então, esta força aqui, ela seria chamada de força resultante ou vetor resultante. Então, o teu objetivo principal nessa aula de agora é você saber. Você tem que saber o conceito de vetor? Tem, já falou. Agora, se você souber a ideia de força resultante ou de vetor resultante, que é mais geral, vetor resultante, daí você destruiu tudo. Sacou? Então, ó, quando eu tenho duas forças, mesma direção e mesmo sentido, o que eu faço para achar o vetor resultante? Eu somo. É simples, é fácil, é tranquilo. 10 mais 5 dá 15. Sucesso? Beleza. Então, esse é o primeiro caso que você tem que saber. Primeiro caso, dois vetores, mesma direção e mesmo sentido. Se tiver 3, não tem problema. Se tiver 3 vetores, mesma direção e mesmo sentido, você soma os 3, bum, e daí só coloca o teu vetor resultante, que a ideia é você tirar todos os vetores e deixar só um, que faz o mesmo trabalho de todos juntos. Sucesso? Primeiro caso foi? Tá. Vamos para o segundo caso então. O segundo caso é esse aqui, ó. Imagine que agora a gente tem o nosso bloco. Tem o nosso bloco e eu faço uma força para cá de 15 e faço uma força para cá de 12. Então, para direita de 5, desculpa, que 15, de 5 e para esquerda de 12. Para onde que esse bloco vai? Professor, ele vai para a esquerda, né? Exatamente, se você respondeu isso, perfeito. Ele vai para a esquerda com uma força de quanto? Ele vai para a esquerda com uma força de 7. Que conta você fez? Ou que conta nós fizemos? Subtraiu. Então, se tiver assim, ó, se tiver dois vetores sentidos contrários, o que você faz? Você subtrai. Se for assim, soma. Se for assim, subtrai. Se for assim, soma. Se for assim, subtrai. Dá até fazer uma musiquinha assim, ó. Soma, subtrai. Soma, subtrai. Soma, subtrai. Fechou? Então, ó, tem esses dois casos que você precisa saber, super fácil, super tranquilo. E você não tem noção o quanto você vai usar isso aqui na tua história com a física no ensino médio. Se você aprender isso aqui agora, fica tudo mais fácil. Fechou? Vamos pro terceiro caso? Tá. O terceiro caso é esse aqui, ó. Imagine o nosso bloco. Tem aqui o bloco. E tem uma força para cá de 4 newtons e uma força para cá de 3 newtons. Povo, te pergunto, para onde que esse bloco vai? Então tem essa força para cá, ó, de 4 newtons e tem essa força para cima de 3, tá? Para onde que esse bloco vai? O que você acha? Exatamente. Se você falou, professor, ele vai na diagonal, né? Diagonal, de baixo para cima, da esquerda para a direita. A gente pode falar nordeste. Direção Paraíba, que é o ponto mais leste das Américas. Galera da Paraíba, ponto mais leste das Américas, fica lá, que é Ponta dos Seixos. Mas, ó, eu tenho 4 e tenho 3. Esse bloco aqui, ele vem para cá, ó. Deixa eu trocar a canetinha para você ver melhor. Ele vem para cá, ó. Esse é o vetor resultante. Povo, como que eu vou calcular isso aí? Eu já te mostro. Até aqui, você entendeu por que ele vai para lá? Ele vai para lá por causa do seguinte.
eu tenho duas forças e escute a minha voz agora. Ó, tira o dedo do nariz e escute a minha voz agora. Eu tenho uma força para cá que vai levar o bloco para cá. E eu tenho uma força para cima que vai levar o bloco para cima. Essas duas forças, elas são independentes. Escute o que eu estou te falando. Elas são independentes. Essa palavrinha vai ser muito importante para daqui a pouco, tá? Elas são independentes. Então o bloco vai para cá e para cima ao mesmo tempo. Se algo vai para cá e para cima ao mesmo tempo, ele vai assim, ó, para cá e para cima. Faz sentido? Então ele vai nesta direção aqui. Sucesso? Beleza? São duas forças independentes entre si que eu posso tirá-las e deixar só uma que faz o mesmo trabalho das duas juntas. Ficou muito claro isso aí para você? Outra forma de você saber para onde que esse bloco vai é você fazer a regra do polígono. Regra de quê, professor? Do polígono. Anota aí para mim. Regra do polígono é a coisa mais simples do planeta. É tipo assim, ó. É você desenhar um vetor. Então, desenha um deles. Você escolhe qual você vai desenhar primeiro. Meu, física é democrática, você escolhe. Então, desenha um deles. Desenhei o de 4 newtons, né? Beleza. Desenha o de 3 newtons agora. Quando termina um, você começa o outro. Fechou? Regra do polígono, o nome disso aqui. Quando termina um, você começa o outro. Eu vou desenhar o de 3, ó. Vou desenhar até com outra canetinha, pra você ver legal. Ó, desenha o de 3 newtons. E o vetor resultante, ele estará a partir do ponto que você começou até onde você terminou. Esse método é infalível, é imbatível e fácil. Então, ó, o vetor resultante vai estar onde você começou a desenhar tudo até onde você terminou de desenhar tudo. Sacou a ideia? Então, aqui, ó, esse é o vetor resultante. E se você fez tudo bonitinho, tudo certinho, tudo nos trinks, você vai ver que fechou um triângulo retângulo, povo. E triângulo retângulo, lembra de quem? Lembra do Pitágoras. Então, o que você faz para calcular este vetor resultante aí? Você vai fazer o Pitágoras. Como que é, pessoal? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos. Enfim, aqui, ó, vetor resultante ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais outro dos catetos ao quadrado. E daí, meu, sucesso! É só terminar. Vetor resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16. E 9 mais 16 dá quanto? 25. Passei o quadrado como raiz, fica vetor resultante igual a raiz de 25, que dá 5. Ah, professor, então isso aqui é 5 newtons? Exatamente. Então, ó, se forem, já fica a dica para você. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Sentidos contrários, subtrai. E se for 90 graus? Se as duas forças tiverem 90 graus entre si, daí você vai fechar triângulo e vai fazer o pitch, vai fazer Pitágoras, beleza? Que é hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, é igual à soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos. Show? Beleza? Simples, esse é o terceiro caso. Você entendeu, meu? Isso é muito importante. Se você não entendeu, volta o vídeo, eu falo para você quantas vezes for necessário. Fechou? Então, terceiro caso tá aqui. E detalhe, regra do polígono. Regra do polígono é, você desenha um vetor, terminou de desenhar um, desenha o outro. Tem 3 vetores, professor? Terminou de desenhar outro, desenha o outro. E o vetor resultante vai estar de onde você começou a desenhar para onde você terminou de desenhar, meu. É simples, é fácil. Fechou? Mas, tá. Então, o terceiro caso foi. Agora, vamos para o quarto caso. E o quarto caso, deixa eu só apagar aqui agora o quadro. Quarto caso é um caso especial. Especial, professor? É special. Special. Aqui, ó. O quarto caso é o seguinte. Lembra que no terceiro caso a gente fez assim? Tinha um vetor para cá, tinha um vetor para cá e a gente calculou esse vetor, esse resultante aqui. Esse foi o terceiro caso. O que a gente vai fazer no quarto caso? Presta atenção. Ó, a gente vai pegar este vetor aqui, que é o vetor resultante, e vai transformá-lo nos outros dois que eram antes. Sacou? A gente vai fazer o processo contrário.
É simples, é fácil, a gente chama de decomposição vetorial. Então, a gente pega esse vetor aqui, que era o resultante do outro caso, e decompõe nesses outros dois aqui. Sucesso? Beleza? É isso que a gente vai fazer agora. Professor do céu, tá ficando difícil. Não, é fácil, é fácil. Olha só. Eu tenho esse vetorzão aí de 10 newtons agindo no bloco. Tá, prof, beleza. Vai que eu tô prestando atenção aí. Ó, tem esse vetorzão. O que você vai fazer? Você vai decompô-lo em um vetor. Eu vou chamar de, já que é força, vou chamar de F, tá? Em um Fx e em um Fy. Então, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Presta atenção. Aqui tá o vetor. Tá pra lá, né, prof? Olha só. Você vai decompor ele em F... Opa, canetinha. Em Fx. Tá vendo que eu fui até aqui, que é onde ele para? E vou decompor também em Fy. Tem Fx e tem Fy. Sacou a ideia? Primeiro passo é isso aí. Decompor em Fx, Fy. É só desenhar. Tudo bem até aí? Beleza. Ô, professor! Vai que você está pensando aí, né? Tô aqui, ó, mesma frequência, a gente está equalizado. Ô, professor, e se o vetor estiver para cá? O que eu faço? Você também decompõe. Como, professor? Assim, ó. Fy. Professor. E Fx é para a direita. Isso. E Fx para cá. Sacou? Fy e Fx. É só desenhar, por enquanto. Tudo bem? Então, beleza. Você entendeu essa parte, né? Tá. O desenho, a parte artística já foi. Vamos para a parte matemática agora, que é o seguinte, ó. O que eu vou fazer para calcular Fx e Fy? Eu vou pegar este vetor, ó, vou pegar ele. Espera aí que ele é meio grande. Vou pegar. Ó, peguei. Tá aqui, ó. Peguei o vetor e vou desenhá-lo aqui, ó. Ah, professor, por que você fez isso? Adivinha? Adivinha? Para fechar um triângulo. Sempre fecha um triângulo? Te falo, sempre. É sempre. É tipo assim, sem exceção. Aqui é física, sacou? É sempre. É tipo always, forever, and ever, everlasting, sempre, sacou? Sempre fecha um triângulo. E quando você fechar um triângulo, para você descobrir o Fy e Fx, você faz a relação de seno e cosseno. Sempre assim, prof? Sempre. Então, se eu quero descobrir quanto que vale Fy, o que eu faço? Ah, ele não é o cateto oposto? Fale. Professor, isso. Ele é o cateto oposto. Se ele é o cateto oposto, seno ou cosseno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então fica assim, ó. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto sobre sobre hipotenusa. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto Fy sobre a hipotenusa, que vale 10. Show? Cara, sempre assim. E isso aqui você vai usar para sempre na tua existência com a física no ensino médio. É tipo assim, vai usar muito, então saiba fazer. Tá, seno de 60 vale 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre... É raiz de 3 sobre 2, né? Conhece a musiquinha? Então, 160 vale raiz de 3 sobre 2. É igual a Fy sobre 10. Passei multiplicandinho, ficou Fy é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Fy vai dar 5 raiz de 3 newtons. Então, quanto que vale Fy? 5 raiz de 3. Cara, é simples, é fácil e é tranquilo. Show? Se eu quiser descobrir o Fx, o Fx, eu faço o cosseno, né? Cosseno. Cosseno de 60 graus é cateto adjacente. Ó, olha só, cosseno está costando aqui, né? Costando é cosseno. Cosseno costando. Então, cosseno de 60 é cateto adjacente, o cara que está costando, Fx, sobre a hipotenusa, que vale 10. Cosseno de 60 dá 1, 2, 3, meio. Fica meio é igual a Fx sobre 10. Passei multiplicandinho, Fx igual a 5 newtons. Meu, isso é decomposição de vetores. Fechou? Decomposição de vetores é isso aí, povo. Super simples, super fácil, super tranquilo. Sucesso? Mas, uma questãozinha aí pra gente fazer together. Ah, professor, apaga isso aí pra eu. Apago. Dá um pause, tenta resolver e depois volta pra cá pra gente resolver junto. Ó,
questãozinha fala o seguinte, dois vetores V1 e V2 têm módulos iguais a 5. Então, os dois têm valor 5. Tá, o vetor V1 está na horizontal. Deixa eu te dar uma dica para você resolver qualquer questão de física. Ó, desenha, sempre desenha. Então, ó, eu tenho o vetor V1 que está na horizontal. Horizontal sentido para a direita. E vale 5, né? Tá, ao passo que V2 está na vertical. V2 está na vertical, segue para baixo. Tá, V2 na vertical, segue para baixo e vale 5 também. Ele quer saber qual que é o valor da soma desses dois vetores, qual que é a direção e qual que é o sentido. Super simples, super fácil, super tranquilo e é o exercício 3 do praticando, beleza? Tá, se ele quer o vetor soma, é para eu somar. O que eu vou fazer? Já está desenhado, eu só fecho o triangulinho porque esse é o terceiro caso. Vetor soma ou vetor resultante é a mesma coisa. In English, the same thing. Então, para calcular esse cara aqui, eu faço vetor resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vetor resultante ao quadrado é igual a 5 vezes 5 dá 25, mais 25 dá 50. Vetor resultante é igual a raiz de 50. Show? Raiz de 50? Raiz de 50, só para deixar mais bonitinho assim, é raiz de 25 vezes 2, que é 5 raiz de 2. Fechou? Este é o valor do vetor resultante. Direção, diagonal, sentido. Aqui, ó, é tipo sudeste. Sudeste, geografia. Fechou? Vetor, povo, tudo certo? Beleza? Então, professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.